Recentemente foi lançado um filme chamado A Guerra do Amanhã. E este filme é muito interessante, pois ele destaca a questão do sábado. Neste filme, os inimigos da humanidade são uma força alienígena que guarda o sábado. Correto? Bem, nós sabemos que existe uma força alienígena que guarda o sábado. Afinal, o próprio Deus instituiu o sábado. E ele está voltando para buscar o seu povo fiel. Mas neste filme, aqueles que guardam o sábado são retratados como inimigo. E há outras coisas interessantes também. Eu sei que este filme está sendo comentado em todos os lugares nas mídias sociais, mas não poderíamos deixar de comentar a respeito. Ah, com certeza, porque eu não acho que exista muita coincidência. Correto? Estamos lutando uma guerra. 30 anos no futuro. É uma piada. Nosso inimigo não é humano. Precisamos que lutem ao nosso lado. Foi convocado. Eu vou voltar. 3, 2, 1. Daqui a 11 meses, todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra. A menos que vocês nos ajudem. Isso é o fim. A espécie humana vai desaparecer da face da Terra. Estamos literalmente no fim dos tempos. Ainda temos chance de impedir que essa guerra aconteça. Temos que lutar. A cada 6 dias, os garras brancas somem. Eles voltam para os ninhos. Chamamos de Shabat. O dia do descanso. É quando vamos enviar as tropas. Você sabia que tem outro Shabat amanhã? É, eu sei. É meu último dia. Há várias coisas interessantes neste filme, Martin. Além do fato de ele ser horrível. É. As criaturas que guardam o sábado não poderiam ser retratadas de uma maneira mais terrível. Elas são horrivelmente repugnantes. Mas há ainda outros pontos neste filme. Ele é tão confuso. Há tantas coisas acontecendo que talvez extrair qualquer coisa de útil dele não faça o menor sentido. Mas conhecendo o teatro jesuíta, sabemos que sempre há pequenas mensagens subliminares inseridas em meio à confusão. Sim, porque nada num filme é por acaso. Não. Cada palavra que alguém fala faz parte do script. Correto? E cada uma das cenas é meticulosamente planejada. Até mesmo a decoração que aparece ao fundo, tudo isso está ali por um propósito. E se você pensar nos filmes a respeito do fim do mundo, por exemplo, aquele em que Mel Gibson caminha para uma estante e retira o livro O Apanhador do Campo de Centeio, e você sabe que esse livro é prescrito para os jesuítas. Então, há várias coisas subliminares que se destacam de vez em quando. E ninguém sabe o porquê essas coisas estão ali, não é? Correto. Acontece o mesmo com esse filme. E o assunto que se tornou destaque, o que está sendo discutido nas mídias sociais, é o fato destes monstros serem guardadores do sábado. Bem, eles têm o sábado dele a cada 7 dias. Isso. Então, eles guardam o sábado. Foi lançado em 2 de julho, que foi uma sexta. Correto. No dia seguinte, portanto, seria Sábado. o Shabat, o sábado. Martin, o nome que deram a este grupo alienígena, quando saem para guardar o sábado, qual foi? White Spikes. White Spikes. Você acha que poderia haver uma referência aí com o nome White?
É muito interessante. É possível. Sim, Sabe, pode até ser que a gente esteja forçando um pouco aqui, mas tem esse grupo que é associado ao nome White, que guardam o sábado, e é uma guerra sobre o sábado. E de acordo com esse filme, o melhor dia para atacá-los seria o sábado, pois é quando eles descansam, não é? é. Essa guerra, portanto, poderia ocorrer no dia de sábado, não é? Correto. Eu fiz um sermão alguns anos atrás a respeito disso, no qual eu analisei todos os eventos da Bíblia, que são tipos dos eventos finais. Aham. E é aí que a coisa fica interessante. Jericó. Eles marcharam ao redor da cidade, não é mesmo? E no 7º dia, marcharam em volta da cidade 7 vezes. Aham. E então soaram as trombetas. E o muro veio abaixo, não é? Com relação à destruição do templo em Jerusalém, Em Jerusalém, sim. essa destruição ocorreu no dia de sábado. Jesus não disse no Sermão do Monte, orem para que a fuga não seja no sábado? É verdade. Ao percorrermos a história, temos esses eventos fascinantes. E parece que o sábado sempre está envolvido. A guerra, portanto, está relacionada ao sábado do 7º dia. Os inimigos possuem uma rainha e os lidera. E é interessante que os adventistas do 7º dia são zombados por causa de Ellen White. Correto. E no filme, os inimigos se chamam White Spikes e guardam sábado. E você quase que pode incluir aí os ETs, porque a maioria das pessoas do mundo acham que adventistas do 7º dia são como ETs. Sim, eles são como alienígenas, mas não é só isso. Os adventistas não são chamados de alienígenas apenas porque não se encaixam nos padrões deste mundo, já que Deus nos ordena não nos alinharmos a este mundo, mas nos separarmos dele. Mas eles aguardam por uma intervenção alienígena, Correto. a vinda de Cristo e seus anjos. Tudo isso se encaixa muito bem. E nessa guerra futurística do filme, os humanos, na verdade, estão perdendo a guerra. E, eventualmente, a população é reduzida a 250 mil sobreviventes. Então, a única maneira de ganhar a guerra é voltar ao tempo e recrutar pessoas para ir ao futuro para lutarem a guerra. Do contrário, a humanidade seria extinta. Eles então desenvolvem um buraco de minhoca, através do qual eles podem viajar no tempo. Eu acho interessante que isso acaba envolvendo a questão do CERN. Um dos objetivos do CERN é encontrar um buraco de minhoca, ou seja, atravessar dimensões, linhas do tempo, todas essas questões envolvendo física quântica. Esse filme não envolve somente física quântica, Aham. mas também envolve biologia, imunologia. Todas essas ciências são coisas relevantes para o tempo em que vivemos. E outro ponto é que ele é muito mais profundamente relacionado às questões de mudanças climáticas. Então eu pensei que poderíamos conversar um pouco sobre isso. O que você acha? Bem, nós tivemos que assistir esse filme para ver do que se tratava, e a minha impressão principal é que... Assistir filmes não é algo muito bom de se fazer? eu não assisto com frequência. Então você só assistiu com o propósito de pesquisar. Bem, essa foi somente uma exceção. Foi uma exceção. Por causa dessa referência que eles fizeram descarada para Ao com o sábado. sábado. Ao 7º dia. E a metade do 7. Correto? E há várias coisinhas interessantes espalhadas em toda essa confusão caótica. Sim, e conforme eu passei pelo filme, como você disse,
coisas muito interessantes a respeito do que está acontecendo Sim. agora. A ciência, por exemplo, foi Ok. exaltada ao ponto de dizer que a ciência seria o único salvador do mundo. Aham. Em outras palavras, a ciência é o seu salvador. Nós precisamos Correto. falar seriamente sobre ciência. Eu dei uma olhada nessas coisas, Martin, e além da questão do sábado, a questão do sétimo dia, esta é uma guerra que vai extinguir a humanidade caso uma solução não seja encontrada. Ela atravessa a linha do tempo e volta para o tempo presente. E há algumas pequenas nuances no meio disso. Eu tomei algumas notas. Eu não queria me envolver com algo tão ruim quanto esse filme. Mas, em favor da clareza, eu tomei coragem e acabei fazendo algumas notas. Eu acho que não haverá problemas se eu lê-las aqui. Para mim, é fascinante onde começa e como começa. Tudo começa num evento no qual a atenção do planeta inteiro está direcionada, que é a Copa do Mundo, o futebol. Sim, E o ator principal e a sua pequena filha querem assistir ao jogo juntos. Mas ela é apenas uma garotinha, não é? sim. Ela está sentada com um livro quando ele se aproxima dela. E o livro é a Enciclopédia Infantil de Ciência. Ela, portanto, tem grande interesse pela ciência. Ela então pergunta a ele, você sabe quem é Selman Waxman? E ele diz, sim, eu sei. E ela fica bastante orgulhosa e diz a ele, ele foi o homem que inventou a vacina para a tuberculose. É. Estas são apenas pequenas nuances no filme. Eles usam palavras vacina, mas na verdade não foi uma vacina que ele descobriu. Ele descobriu um antibiótico e funcionava. E ele descobriu no solo e no estrume de porcos, e ela menciona isso, o solo e cocô de porco. E mais tarde, é justamente aí que eles encontram a solução. Agora, sabemos que alguns fungos produzem antibióticos que matam bactérias, e foi assim que isso foi descoberto. E a pessoa que descobriu isso foi Selman Waxman, e ele nasceu em junho de 1888. Data interessante, não? É claro que o filme não se aprofunda a isso. É apenas um detalhe. E ele descobriu a streptomicina. Eu, na verdade, trabalhei bastante no laboratório com streptomicina, quando fiz pesquisas sobre a resistência a antibióticos. Na verdade, meus estudantes fizeram a pesquisa, eu apenas supervisionei. Ele morreu em 1973 e foi um ganhador de prêmio Nobel. Ele estudou na faculdade de Berkeley e a Universidade de Roca. A Universidade de Berkeley tem um lema interessante, é Fiat Lux. E Fiat Lux, em latim, significa que haja luz. Basta procurar no Google. Agora, eu achei interessante que eles utilizaram a versão do Duane Himes, que é a versão jesuíta da Bíblia. Sim. Lá é dito, seja feita a luz, e a luz foi feita. Isso está correto ou não? Bem, eu duvido, uma vez que a luz já existia antes de Deus ter dito haja luz neste planeta escuro. Você sabe, quando se trata de uma versão jesuíta, tudo é ligeiramente confuso, mas ao analisarmos a história, se torna muito interessante. O nome da Universidade de Berkeley foi inspirado em o arcebispo Berkeley. Ele foi um arcebispo anglicano. Ele era materialista. Mas, afinal, o que é o materialismo? O materialista acredita que nada realmente exista.
Ah, ok. Essa cadeira, por exemplo, não existe até que eu sente nela. Tudo consiste do nada. E nada realmente existe até que eu veja e interaja com aquilo. Você, por exemplo, não existe até que eu me associe com você. E se eu não estou com você e não posso vê-lo, então você não existe. Você só passa a existir quando eu vejo. Essa é a grande parte da filosofia do Matrix, por exemplo, em que tudo é real, mas ao mesmo tempo não é real. Nós já falamos sobre isso, não? Nós estamos falando É um disso. pensamento bastante filosófico. É um pensamento bastante jesuíta. Quando Deus, portanto, ordenou a existência das coisas, Ele as criou a partir do nada. Mas aquilo que Ele criou não continuou sendo nada, se tornou alguma Se tornou coisa. algo, sim. Mas, enfim, vamos voltar ao filme. Eu achei interessante que enquanto eles assistiam a partida de futebol, aquela partida era a final da Copa do Mundo. É, E ela acontece no Catar, não é? sim. E quando ela vai acontecer? É em dezembro. É em 2022. 2022. É. Muito bem. A Copa do Mundo foi adiada por causa da pandemia, mas ainda vai acontecer no Catar. Porém, será em dezembro. É. E por quê? Porque lá é muito quente. Os jogadores não conseguiriam jogar no verão, porque é muito quente. Portanto, a questão climática é muito importante. Por causa da mudança climática e das altas temperaturas, teve que ser adiado para dezembro. E no filme, todos estão assistindo ao jogo. E no clímax da partida, quando os olhos de todo mundo estão focados ali, chegam então essas pessoas vindas do futuro, dizendo, se vocês não nos ajudarem, a humanidade será extinta. Eles estão retratando uma futura destruição do mundo por um inimigo chamado de White Spikes. White Spikes, garras brancas. E são criaturas repugnantes. E elas arrebentam com a humanidade. Elas aniquilam tudo. Segundo o filme, tudo começou na Rússia. E a Rússia foi completamente destruída. Então foram para a Europa e depois para o mundo todo. No fim das contas, o mundo todo será aniquilado por esses organismos. Muito bem. Agora, será que isso retrata uma futura destruição da humanidade? Sim. Existe alguém no mundo que sabe que essa destruição está chegando? Sim. Existe? Satanás? Satanás. Ele está se preparando para isso? Com certeza. Ok. Seria possível que ele esteja usando a ciência da melhor maneira possível? Sim. Seria possível que o CERN seria uma das ferramentas pelas quais Satanás está tentando alternar o tempo a fim de evitar esse cenário? Sim. Deus sabe o futuro? Sim. E o passado, ele sabe? Sim. E o que está no meio? Sim. Interessante, não? E Satanás não quer ser como Sim. Deus? Mas ele possui a capacidade Não. de ser como Deus e prever exatamente o que vai acontecer no futuro? Não. Muito bem. E será que Deus tem a capacidade de alterar as dimensões, Sim. até mesmo com relação ao tempo? Muito bem. Mas ele quer isso? Quem? O diabo? O diabo, sim. Ele quer, não é? Seria possível que o CERN seja um desses cenários de buraco negro em que se pode atravessar um buraco de minhoca e fazer isso? É isso que talvez eles estejam tentando fazer. Muito bem. É isso o que o filme retrata. Os cientistas foram capazes de criar um buraco de minhoca de forma que podem viajar no tempo. Só que a tecnologia é instável e foi desenvolvida em nosso tempo. A data é dezembro de 2022. Eles chegam do futuro dizendo, nos ajudem.
lutem conosco. O mundo então se prepara durante o período de 1 ano. Isso nos leva a quê, Martin? Dezembro de 2023. Dezembro de 2023. Eles se preparam pelo período de 1 ano. E é interessante que eles dizem que pela primeira vez, todo mundo se uniu para lutar contra um inimigo em comum, Sim. que virá do futuro para destruir a humanidade, não é? Esta é uma espécie de imagem da segunda vinda de Cristo, que ocorrerá em algum tempo no futuro. Depois desse 1 ano de preparação, o herói do filme, junto aos seus parceiros, é transportado para o futuro. E ele tem 7 dias. Já que ninguém suportaria mais que isso, a maioria é morta em apenas uma fração desse período. Alguns poucos voltam mutilados. E lá, ele acaba encontrando a sua pequena filha, que acabou se tornando uma cientista após todos aqueles anos, no futuro. E ele acaba descobrindo que ele fez algo em sua vida que é semelhante ao que o pai dele fez. Ele abandonou a sua família. Tem algo errado na vida dele. O filme retrata que é possível redimir os erros de sua vida. É como uma doutrina da segunda chance. Correto. Essa ideia de segunda chance é retratada constantemente. Isso é uma contrafação satânica. E ele também tem somente 7 anos antes de morrer. Correto. Então, sempre Eles brincando usam com bastante isso de... o número 7 e o número 3,5. Eles também mencionam a questão do sábado, ocasionalmente. E também é interessante que quando ele vai preparar uma refeição, a única opção disponível é comida vegetariana. Ele pega aquela comida e joga na lata de lixo. E a filha dele diz, isso é um dos sinais que nós estamos no fim. Exato. Se levarmos em conta a situação atual do mundo, é interessante o fato de o vegetarianismo estar sendo empurrado pelas Big Techs. Temos os que investem em grande quantidade de dinheiro no desenvolvimento de carne alternativa, não é? Isso tudo é interessante, mas ele acaba jogando a comida na lata de lixo. Mas todas essas questões, o 7º dia, o sábado, o fato de as criaturas monstruosas irem para casa descansar no dia de sábado, a questão de lutar contra elas ser uma batalha perdida, mas de alguma maneira ela consegue desenvolver uma vacina, por assim dizer, ou um agente que é capaz de se ligar à estrutura química da criatura e destruí-la. O herói, então, volta no tempo, trazendo consigo o agente químico. A ideia é que o presente fabrique grandes quantidades dessa vacina para que ele volte ao futuro com ela e destrua os monstros. Martin, um dos atores, tem a unha de um monstro pendurado no colar. Ele é um veterano dessa guerra. Não é a primeira vez que ele vai para o futuro lutar. Ele usa essa unha como enfeite. E quando este combatente e o herói principal voltam para o presente, eles têm consigo esta unha e uma ampola da vacina para fabricá-la e tentar destruir os monstros. Mas então eles lhe dizem que a guerra já está perdida, pois em um ponto do filme não podem mais criar o buraco de minhoca, o que o impede de voltar para o futuro para ganhar a guerra. E então eles acabam olhando para a unha do monstro e percebem que existe dentro dela cinzas vulcânicas e que as cinzas vulcânicas tiveram sua origem na China. Então essa criatura, que originou-se na Rússia, tem cinzas vulcânicas da China. Surge então a pergunta: como aquelas cinzas vulcânicas da China teria parado na Rússia? No filme tem um garoto muito interessado em vulcões e ele acha rapidamente em seu computador que ocorreu essa explosão milenar. Veja que o milênio também é sempre citado, do vulcão Changbai, na China.
que entrou em erupção em 946 a.C. Havia então essa camada de cinzas. Mas após esse evento, o gelo passou a acumular-se naquela região da Rússia, chegando a 400 metros de altura. Como então essa cinza acabou parando na unha da criatura? E eles descobrem que essas criaturas têm estado no planeta desde aquele tempo. Não é? Sim. Então eles partem para tentar encontrar esse lugar onde os monstros surgiriam no futuro. O que ocorreria há 28 anos no futuro deles. Então os monstros surgiriam, invadiriam a China, a Rússia e todo o restante do planeta. O que eu achei interessante é que no filme eles admitem que 400 metros de camada de gelo podem se acumular em um milênio. E ainda dizem que isso é consistente com a queda de neve, a média anual. Veja como eles usam a datação de tempo bíblica ao invés da geológica. Da mesma maneira que o mundo oculto usa a datação bíblica ao invés da outra, não é? Interessante, Correto. não? Isso é muito interessante que eles não usem o cenário evolutivo. Então, eles chegam à conclusão que no período em que eles estão vivendo, que é o ano de 2023, o presente deles, se destruíssem os inimigos naquele tempo, não haveria guerra no futuro. Correto. Se pudermos eliminar essas criaturas que guardam os sábados agora, aniquilá-los, então a humanidade não seria destruída no futuro, Correto. por causa das criaturas que guardam o sábado, que vêm lá do espaço. Se você levar em conta o relato bíblico, depois do milênio, quando a Nova Jerusalém desce, então os maus ressuscitarão e serão destruídos. Isso pode ser um pouco parecido. É um pouco distorcido. É distorcido, mas soa parecido. Então, se isso for resolvido agora, no futuro não acontecerá. Então, neste filme, quando é que o ataque acontece? Eles passam a estudar essa erupção vulcânica. E acontece que existe hoje, em 2023 ou 2022, que é este ano, uma camada de 400 metros de gelo glacial. A pergunta então é, quando essa camada desaparecerá? Eles então vão lá no computador e descobrem que a camada passou a derreter no ano de 2023. Correto, de acordo com o pessoal da mudança climática. Por causa da mudança climática. Mas a pergunta é, como pode uma camada de 400 metros de gelo desaparecer em apenas 28 anos? Pois será a partir daí que as criaturas sairão de lá? O gelo precisa desaparecer. E no filme eles mencionam que há apenas 1 grau de diferença entre o gelo e a água. Então, esse gelo desaparecerá muito rapidamente, haverá essa catástrofe climática. E é interessante que, enquanto falam sobre essa destruição, ocorrem revoltas no planeta, no tempo em que vivemos agora. As datas que eles apresentam são muito interessantes. Me permitam mostrar a vocês algumas delas. Tudo começa com a Copa do Mundo lá no Catar, que é em dezembro de 2022. Então, o mundo se prepara por 1 ano. Isso é dezembro de 2023. Ele retorna 7 dias depois. Depois de toda essa revolta, ele retorna com uma ampola na mão. Eles então descobrem que essas criaturas vieram do espaço. A nave delas provavelmente caiu na Terra. Após essa queda, ela foi coberta pela camada de gelo. Como eu já disse, esse gelo se formou a partir do momento em que essa nave teria caído na Terra. Eles então vão e encontram a nave. Eles fazem então uma grande explosão na área para que o gelo ceda e eles possam descer lá no fundo e finalmente encontram a espaçonave. Sabe o que é interessante? Quando eles entram na espaçonave,
No cockpit dela tem alienígenas mortos, provavelmente os pilotos. Só que eles não são White Spikes, são aliens diferentes. Os White Spikes estão todos preservados em líquidos, prontos para serem ativados assim que necessário. Eles chegam à conclusão de que os aliens utilizam os White Spikes como armas para destruir um planeta para que eles possam dominá-los. Esses aliens são inimigos muito avançados. Será que Deus possui uma organização militar chamado por ele de exército Sim. aqui na Terra? Sim, a igreja dele. E como é que a Bíblia os descreve? São aqueles que... Que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Aham. Deus então possui um exército aqui na Terra, não é? Muito, muito interessante. Bem, eles precisam ser destruídos, precisam ser eliminados rapidamente, pois se você puder eliminá-los, todos eles, sem sobrar nenhum, não haverá guerra no futuro. O raciocínio é esse. Essa história não está na Bíblia, Martin? Será que o diabo não pensa que se ele for capaz de aniquilar todo aquele que acredita em Jesus e guarda os seus mandamentos e que guardam o sábado, se ele puder aniquilá-los, ele poderá então se tornar o soberano governador, o governante legítimo deste planeta. E Apocalipse nos diz que depois que Jesus nasceu, a principal missão dele era exterminar, porque ele estava irado contra o remanescente da semente. Exato. E quando aquela gente chegar no futuro e falarem com a humanidade do nosso tempo, no filme isso acontece em 2022, eles dizem o seguinte: vocês, falando da geração que vive agora, são nossos pais e mães. Vocês são nossa última esperança de ganhar essa guerra. Então, essa geração que vive em 2022 e 2023 é a última geração e a última esperança de vencer essa guerra. É esta geração que destrói o inimigo. É claro, depois de vários acontecimentos durante o filme. Depois da vacina, depois da destruição daquele complexo. Enfim, os monstros acabam destruídos por eles. E por causa disso, a humanidade não será mais destruída no futuro. Este filme é de fato algo muito interessante, se o vermos dessa forma. Ou é pura conspiração? Correto. O que você acha? Isso tem muitas coincidências. Sim. E por que essas datas exatas toda hora? Eles são tão precisos com relação às datas. Eles se certificam que você saiba a data exata dos eventos no filme. Se isso for verdade, Martin, se o diabo souber de alguma coisa e tenha colocado isso na mente deles, então, de acordo com esse pensamento futurista, a grande comoção e a grande guerra contra o povo que guarda o sábado, que, aliás, estão dormindo em seus casulos. Não é interessante? A igreja, de fato, está adormecida. Ela não vê nada. Poderia, então, haver uma chance de que todas as coisas comecem muito em breve? Já temos aí o debate climático acontecendo, a questão do sábado também virá em breve. E se os guardadores do sábado puderem ser destruídos, talvez a futura destruição do planeta pela volta de Jesus possa ser evitada. Eu acho que é isso que o inimigo quer. Eu também acho. E se eu puder adicionar mais uma coisa aqui, se alguém quiser ver, porque a maneira que nós dissecamos esse filme, você tem que perceber como a mentira funciona na mídia. Tem um documentário muito bom que o Little Light Studios fez, Sim.
que se chama Pseudologia, a arte do mentir. É verdade. E eu vou deixar o link na descrição para que as pessoas possam entender como a mídia funciona. E por que nós dizemos que não é coincidência, e por que eles colocam essas datas e tem essas coisas E subliminares. eles mostram as datas. Eles fazem questão de mostrar as datas. Seja lá o que for, tem algo aí. E nós sabemos que Hollywood é teatro jesuíta. E quando essas grandes companhias de cinemas estão envolvidas, e as grandes estrelas também se envolvem na questão, eles realmente querem dar uma mensagem, não? Olhe, por exemplo, para os filmes futuristas da atualidade. Os grandes filmes das grandes companhias, todos eles têm um tema bíblico atrelado a eles, em algum lugar escondido no filme. E atrás de tudo isso está o teatro jesuíta. Há jesuítas, não é? Correto. Afinal de contas, por que Mel Gibson receberia o prêmio da Universidade de Loyola? Não é verdade? Todas essas instituições estão sob o comando deles, de um jeito ou de outro. Mas, seja como for, vamos ao espírito de profecia dar uma olhada na seguinte declaração. A questão do sábado será o principal assunto do grande conflito final no qual todo o mundo tomará parte. De acordo com o filme, todo o planeta, pela primeira vez, uniu-se contra este inimigo em comum. Testemunhos para a Igreja. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, apesar de ser a liderança. Aliás, no filme não é os Estados Unidos que lidera tudo? Sim. Sim. O presidente gabou-se de ser a ideia dele, quando na verdade nem era, mas é os Estados Unidos que comandava tudo. Ainda assim, a crise sobrevirá em todo o nosso povo, em todo o planeta. Satanás é o mestre da inversão. Tudo é invertido. O bem torna-se mal e o mal torna-se bem. Eu acho que é impossível retratar essas criaturas que guardam o sábado de uma maneira mais repugnante. Com certeza. Nem mesmo em nosso pior pesadelo seríamos capazes de imaginar criaturas tão repugnantes como aquelas que guardam o sábado no filme. Né? Foi terrível. E é interessante que essas criaturas guardadoras do sábado foram criadas na intenção de serem soldados aqui na Terra. Não é? E quem as criou? Agora, de um ponto de vista bíblico. Jesus. Foi Jesus. Então, aqueles aliens que estavam mortos dentro da nave são retratados como os criadores daqueles monstros, não? Então eram os criadores que... Eles foram destruídos também. Eu acho isto muito interessante. Então, as nações estrangeiras seguirão os exemplos dos Estados Unidos. A mesma crise atingirá todo o povo de Deus em todas as partes do mundo. Ao juntarmos tudo isso que foi discutido aqui, a pandemia, a mudança climática, o sábado, não está tudo acontecendo diante de nossos olhos? Você fez um comentário lá atrás a respeito do filme, dizendo que no filme a ciência é retratada como a única salvadora da situação. Ok? Acho que precisamos falar sobre isso em um futuro episódio. Com certeza. Oremos. Querido Pai, fizemos algumas conjecturas hoje. Talvez exageramos um pouco, mas talvez não. Talvez tenhamos acertado algumas coisas. Mas seja como for, nós temos certeza em relação ao que as profecias bíblicas nos dizem. Elas nos revelam o que ocorrerá nos eventos finais.
E ao ver as profecias se cumprirem diante de nossos próprios olhos, pedimos sabedoria para discernir entre o certo e o errado e para fazer as escolhas certas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos vocês têm algo em comum. Não importa a idade, a profissão, a etnia ou o gênero. Qualquer que seja o seu passado, vocês agora são heróis. Atenderam o chamado. Veio um pedido de ajuda através do tempo. É a voz dos seus filhos. E precisam de vocês. O sacrifício que vão fazer agora é por eles. Pela primeira vez na história da humanidade, as forças armadas de todas as nações estão unidas contra um inimigo. Eu sou a Sargento Dias. Eu não sou sua amiga. Mas isso aqui é... Daqui a 7 dias, quando forem enviados para a guerra, não vão lutar pelo seu país. Abre a câmera, por favor. Vão lutar pelo mundo. Preciso ver que as armas estão vazias. Gargantas e abdômenes. É nisso que vocês vão mirar. Em nome do Departamento de Defesa e de nossa nação, agradecemos por seu serviço. Tenente Marshall. A missão de vocês dura 7 dias, 168 horas. No fim da missão, se a placa de salto no braço de vocês determinar que ainda estão clinicamente vivos, Um médico aqui? vão ser trazidos automaticamente de onde estiverem e sua missão estará completa. Tudo que acham que sabem sobre treinamento militar não se aplica. Não vão marchar, rastejar, nem escalar. Não há abdominais, nem barras, nem corridas de obstáculos. Droga, eu bem que queria fazer. Dá pra enviar vocês pra 2051 e trazer de volta. E é só. A cada 6 dias, os garras brancas somem. Eles voltam pros ninhos. Chamamos de Shabbat. O dia do descanso. É quando vamos enviar as tropas. Tá, mas por que não temos fotos, nem vídeos, pra gente saber o que vai ter que enfrentar? O consenso foi que se o público visse o que iria enfrentar ao chegar no futuro, seria praticamente impossível encher esse hangar. Ok, show. Da próxima vez que alguém perguntar, seria legal você mentir. Você sabia que tem outro Shabbat amanhã? É, eu sei. É meu último dia. É. Vai ser um dia importante pra todo mundo.